Olá, tudo bem? Será que naqueles casos em que uma pessoa falece, deixando bens, sempre será possível a realização de inventário extrajudicial? E se todos os herdeiros forem concordes quanto à partilha, sempre será possível a realização de inventário extrajudicial? E se houver herdeiros ou interessados menores de idade, sempre será possível a realização de inventário extrajudicial? Você sabe quais são todas as hipóteses em que é possível a realização do inventário extrajudicial? Eu sou a professora Egli Secone e hoje estou aqui para falar das hipóteses de inventário extrajudicial e fazer uma análise do caso em que o juiz autorizou a realização de inventário extrajudicial com menores de idade. Vamos então ao artigo 610 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: o caput, havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Então, o que nós temos aqui? Primeira coisa, o caput está dizendo os casos em que não é possível a realização do inventário extrajudicial. Primeira hipótese, quando houver incapaz. Observem aqui que a expressão da lei é incapaz, não é menor de idade. O que isso quer dizer? Que eu posso ter um caso que eu tenha um menor, mas que ele seja capaz, que são os casos em que há a emancipação. Então, se você tiver um menor, numa daquelas hipóteses do artigo 5º, incisos do Código Civil, eu tenho uma pessoa que é menor de idade, mas que é emancipada. E se é emancipada, ela tem a capacidade civil. Portanto, possível realizar o inventário extrajudicial. A segunda hipótese que o legislador coloca é desde que não haja testamento, porque ele diz que, havendo testamento, tem que ser judicial. Só que observe aqui uma questão interessante, que a jurisprudência já tem decidido no sentido de atenuar esta regra prevista na lei. Então, a jurisprudência, isso no próprio STJ e o TJ de São Paulo, em diversas decisões, já apontou como sendo possível, após a abertura, o processamento e a conclusão do testamento judicial, porque o testamento tem que ser processado judicialmente, é possível então a realização do inventário extrajudicial. Então essa regra foi atenuada. Agora não há mais essa obrigatoriedade de que toda vez que tem testamento, que o inventário seja judicial. Inclusive o próprio o ministro, né, numa das decisões do STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele colocou que o processo deve ser um meio para viabilizar, para realizar o direito e não um entrave, né? A mens lege do legislador, quando possibilitou a realização do inventário extrajudicial, foi exatamente desafogar o judiciário. Então, naquelas situações em que não se precisa da chancela do judiciário, é possível a realização do inventário extrajudicial, portanto, atenuando essa regra em relação ao testamento. Agora vamos então ao parágrafo 1º do artigo 610 do Código de Processo Civil, que diz: se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Então, o que nós temos aqui? Duas situações importantes para que seja possível o inventário extrajudicial. Primeiro é a capacidade. Então, se todos os herdeiros forem capazes, ou os interessados forem capazes, é possível a realização do inventário extrajudicial. Já expliquei anteriormente que não basta que seja menor de idade, porque eu posso ter um menor de idade que seja capaz. Então, aqui o que o legislador considera é a capacidade. Segundo ponto, eles têm que ser concordes quanto ao inventário, têm que ser concordes quanto àquela partilha de bem. Então, eles têm que concordar o modo como o patrimônio será partilhado. O que isso quer dizer? Se eu tiver todos os interessados capazes que não forem concordes, inviabiliza o inventário extrajudicial.
Do mesmo modo, se eu tiver todos os interessados concordes quanto ao inventário, quanto à partilha de bens, mas se eu tiver algum interessado ou herdeiro que seja incapaz, inviabiliza a realização do inventário extrajudicial. E o legislador continua. Um outro requisito muito importante para o inventário extrajudicial está aqui no parágrafo 2º. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Então, aqui é um outro ponto muito importante. O fato da possibilidade de se realizar um inventário extrajudicial não tira aí a figura do advogado, a assistência do advogado. Tanto é assim que na escritura de inventário vai constar lá que todas as partes foram devidamente orientadas pelo advogado, que vai, inclusive, assinar essa escritura. Então, são essas possibilidades que nós temos, certo? Para que o inventário seja extrajudicial, eu tenho que ter todas as partes concordes, eu tenho que ter todas as partes capazes, e eu tenho que ter a assistência do advogado. Agora vamos analisar então este caso em que o juiz Márcio Mendes Piccolo, lá da cidade de Leme, no interior de São Paulo, ele decidiu ou autorizou que naquele caso em específico fosse realizado um inventário extrajudicial, mesmo com menores de idade. Inclusive, isso foi noticiado no site do Migalhas na semana passada, até porque é uma decisão recente. Mas nós temos que analisar o caso para verificar exatamente o que aconteceu naquela situação, para que alguns não achem que abriu um precedente de que agora, mesmo havendo menores num determinado inventário, é possível a realização extrajudicial. Naquele caso em específico, nós tínhamos um inventário sendo processado, a minuta inclusive da escritura do inventário já estava pronta para ser assinada, e faleceu um dos herdeiros, que era maior, capaz, né? Faleceu um dos herdeiros. E um desses herdeiros que receberia o seu quinhão neste inventário extrajudicial deixou filhos menores e incapazes. Com isso, houve a abertura do inventário deste herdeiro, e lá neste inventário deste herdeiro, a inventariante, que foi sua esposa, ela requereu que o juiz autorizasse que ela, enquanto inventariante, assinasse a escritura pública de inventário na qual ele era herdeiro, e agora o espólio dele passou a ser herdeiro. A minuta estava pronta, os quinhões eram todos igualitários, não haviam quinhões diferenciados. Em razão disso, o juiz autorizou que ela, enquanto inventariante, assinasse a escritura de inventário, na qual o falecido marido dela, pai dos filhos, que eram menores, então recebeu o quinhão dele, para recebendo aquele quinhão na escritura pública, então fosse partilhado aqui no inventário extrajudicial. Decisão inovadora, interessante, mas que não abre precedente, porque nós temos um caso específico tratando aí de menor de idade e incapaz. Aguardo você nas minhas redes sociais, né? No YouTube, no Instagram, na minha página do Facebook, professora Egli Secone. E te aguardo para a nossa próxima aula. Um abraço!